vem derivado da palavra grega, significa saída, né? O livro de Êxodo aborda os descendentes de Abraão, da sua escravidão, e foi prometido lá a Abraão, e está em Gênesis 15, de 13 a 15, nesse sentido, de forma tipológica, figura a redenção por Jesus Cristo. Êxodo fala da libertação, né, resulta uma nova relação com Deus, expressa obediência, adoração, comunhão e serviço, ensina também a redenção primordial, é essencial para termos uma comunhão com Deus Santo, e é um povo remido, e não pode ter comunhão com Ele se não viver em santificação e na garantia da redenção. Né? Se nós não vivermos santificação do Senhor, a gente não está em comunhão constante com o Senhor. Né? Este livro também ele é chamado de O Coração do Pentateuco. No ponto na página 12. E o principal ponto desse central é o capítulo 13, né? Perdão, capítulo 3, do versículo 18. Ele diz assim a palavra do Senhor: eles atenderão a tua voz, e tu e os anciãos de Israel ireis ao Egito, para dizerem: o Senhor, Deus dos Hebreus, encontrou-nos e agora nos deixou ir caminhando por 3 dias, deserto adentro, para oferecermos sacrifício ao Senhor nosso Deus. Nesse capítulo ele fala do chamado de Moisés, né, para libertar o povo do Senhor. Né? E agora o povo seria liberto e lutaria. Para entender bem esse ponto, vejamos algumas considerações. Decore um tópico intitulado Deus contora a história. Deus é contorador invisível, né? Ali vemos, por exemplo, você pode reparar no capítulo 1, até o versículo 1 até 19, não vê a palavra Deus, né? Aí já vai trabalhando a palavra Deus a partir do versículo 20, né? E já vai falando sobre Deus. Então, os hebreus não era religiosos, né? Não era assim religiosos, mas eles viram a mão de Deus da circunstância da vida dele. Né? Ali Deus vai trabalhando, né? Vemos até Gênesis, Deus falando somente aos patriarcas, né? E agora Deus vai trabalhar sobre uma nação, né? Deus vai trabalhar tudo sobre uma nação. Ele está no seu poder e controle, quando vemos ele endurecer o coração de Faraó, né? Está lá no capítulo 4, 21. Foi esta mesma convicção que levou os israelitas a considerar êxito como o maior acontecimento da história, como autor redentor de Deus em relação a Israel. Deus foi bênção ali, né? E esse tomou o evento central na experiência de Israel, ao ponto de ser cantado de muitos salmos, relembrando a pregação de muitos profetas. Eu estava estudando sobre isso aqui, sobre a relação dos salmos e com o livro de Êxodo, e um autor estava falando que o Salmo 91 ele foi escrito por Moisés. Ali fala sobre o mover de Deus ali em Êxodo, né? Esse Salmo 91, que é muito conhecido, ele é também muito falado, né? Nós temos no culto de um jardim de oração, a esposa do pastor Faria, ela fala esse Salmo 91 sem olhar a Bíblia. Ela já memorizou na sua mente, não pode, né? Ela fala tudinho, Salmo 91, sem estar lendo a Bíblia. E a pessoa acompanha e vê que não passa nenhuma palavra. Ela fala tudinho certinho. Então vemos a bênção, né? Como é o trabalho do Espírito Santo na nossa vida, como ele nos capacita, né? E foi esse evento que fez surgir o vocabulário bíblico em rico sentido teológico, como redenção e salvação.
foi a redenção daquele povo, um povo onde Deus falava, dava tudo a eles, né? E eles ainda murmuravam, né? Sempre murmurando, né? Vendo a bênção ali do Senhor, e Deus dando sempre a eles bênção ali, salvação. Na palavra de Pascal, o êxodo para o Antigo Testamento é ressurreição para o Novo Testamento, né? Vemos muito falado a ressurreição de Cristo, né? Hoje mesmo, na EBD, estudamos sobre a ascensão de Cristo, né? Está lá em Atos 1, do 9 ao 11, e fala dessa subida do Senhor, né? Quando aqui terminou, o Senhor mandou ele fazer, ele foi levado aos céus. E tornou, portanto, um evento muito histórico no presente da memória do povo e firmou como pilastra básica para a sua fé. Por isso, numa fase de Wright, a história é a arena da atividade de Deus. Os hebreus entenderam bem isso, sua fé não estava elaborada em conceito, né? A fé deles não estava elaborada em nada, mas só estava na ação de Deus na história. Um exemplo disso é o Salmo 136, é o texto mais conhecido, a repetição da expressão porque sua fidelidade dura para sempre, que aparece em cada versículo, mas o ponto central desse salmo não é este. Tirando os 3 primeiros versículos, que introduz a adoração, todo o demais mostra a criação até a provisão diária, passando pelos atos redentores e salvadores de Yahvé por Israel, um salmo que relembra os atos de Yahvé. Alguém lê aí o Salmo 136? Quem abrir primeiro aí? Salmo 136. Alguém já pegou? Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Deus de Deus, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que é entendimento, fez os céus, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que se estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade é para sempre. O sol para governar o dia, porque a sua benignidade é para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua benignidade é para sempre. Que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua benignidade é para sempre. E tirou Israel do meio deles, porque a sua benignidade é para sempre. Com a mão forte e com o braço estendido, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em 2 partes, porque a sua benignidade é para sempre. E fez passar Israel pelo meio dele, porque a sua benignidade é para sempre. Mas derribou o Faraó com o seu exército no mar vermelho, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que guiou o seu povo no deserto, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que feriu os grandes reis, porque a sua benignidade é para sempre. E deu a morte aos reis famosos, porque a sua benignidade é para sempre. Seom, rei dos amorreus, porque a sua benignidade é para sempre. E Og, rei Bazã, porque a sua benignidade é para sempre. E deu a terra deles em herança, porque a sua benignidade é para sempre. Sim, a herança de Israel, seu servo, porque a sua benignidade é para sempre. Se lembrou da nossa humilhação, porque a sua benignidade é para sempre. E nos remiu dos nossos inimigos, porque a sua benignidade é para sempre. E dá mantimento a toda a carne, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai a Deus dos céus, porque a sua benignidade é para sempre. E a benignidade do Senhor é para sempre, né? A minha diz, pois seu amor dura para sempre. Me chama a atenção quando ali o amor de Deus foi com
quando o faraó mandou matar os meninos, né? Porque ele não queria que Israel aumentasse, porque ele estava com medo. E o israelita ali era um povo maior, né? E cada vez ia crescendo. Então ele chega para elas parteiras, mandando quando nascesse das hebreias lá, nascesse menino, ela matasse, né? E as meninas não, deixava procriar, porque ele queria que as meninas hebreias casassem com egípcios para aumentar a população egípcia, porque os hebreus estavam aumentando muito, então ele estava com medo de confrontar ali com o povo dele, né? Então, as hebreias, ela era afirmada, não queria receber a lei, mas foi contra a lei, né? E mais ela foi a favor do Senhor, né? Pelo amor de Deus, ela não matava os meninos. Então o faraó reclamou, só está nascendo, a hebreia só está dando menino, não é possível. Não, mas elas fortes, quando elas vão ter para ter um neném, elas não dá tempo de a gente chegar para fazer o parto, elas mesmas fazem sozinhas. Então vemos aí o mover de Deus, né, na vida das hebreias. Ela respeitou a lei, né, mas no sentido de ser a favor do Senhor, né? E a gente não deve respeitar a lei, né? Como o irmão aí conta, né? Se a gente respeitar o decreto da lei, né? Então, mas ela estava respeitando o decreto do Senhor, que era mais importante do que a lei, pela vida. Né? Foi aí que ela jogou Moisés? Não, foi aí, depois a gente vai... depois a gente vai... A gente mais aulas atrás, a gente está numa questão dessa aí, falando do testemunho de Jeová, né? Até o irmão falou que pela lei o médico tem que salvar vidas. Tem que salvar vidas. Até se for fazer uma transfusão de sangue, ele não pode pegar a opinião dos familiares, né? Ele não pode ser omitido a responsabilidade. Quer dizer, está quebrando uma lei, mas está cumprindo outra. Então é a mesma coisa aqui. Se as mulheres, os hebreus na época, quisessem cumprisse a lei do faraó, que eles viviam dentro da terra do faraó, eles iam acabar sumindo o hebreu ia ficar extinto ali no Egito mesmo, não ia mais haver aquele povo hebreu para sair do Egito. Quer dizer, mas é obra de Deus, né? Os princípios, eles regem as normas. Tem um livro ali que fala que é mais grave transgredir um princípio, ferir um princípio que transgredir a norma. Então existe toda essa primazia. O próprio Jesus, né, foi criticado por conta disso. Quem é esse aí que está acabando com a lei de Moisés, que está querendo passar por cima da lei de Moisés? Não veio, ele veio para botar mais 2 mandamentos em cima, né? 2. Amar uns aos outros e amar o nosso Deus acima de todas as coisas. O grande valor desse livro de Êxodo, para nosso tempo, resiste nisso. Não somente o registro histórico que Deus levou o povo distante de nós, no tempo, no espaço e na cultura, da escravidão a outro povo também distante de nós no tempo, no espaço e na cultura. Não, o livro não é uma peça de ecologia cultural, narrando uma guerra de camponeses do passado. O grande valor do livro é mostrar que Deus age na história, né? Deus, ele age em tudo, né? Como o João falou. Isto é fundamento para a nossa fé como cristão. Nós não cremos em conceito, mas em fato, em algo que acontece. A fé cristã se baseia em um homem histórico, real e concreto, e dividiu a história antes e depois dele. Nossa fé está enraizada na história, em real não condiz. Isso narra isso em cada página de Deus na história do seu povo. Então Deus sempre está agindo, né? Em nossa fé, né? No povo aí, de história, assim como aconteceu lá no Egito, né? Agora nós vamos ver a figura de Moisés, né? Lá, Moisés é da família de Levi,
E segundo a Bíblia, Levi foi o terceiro filho de Jacó e Lia, conhecido por ser ancestral da tribo dos levitas, que era responsável pelo serviço religioso no tabernáculo. A gente vemos lá quando foi a repartição da terra, os levitas não levaram a terra, né? Não foi repartido terra, ele ficou elas terras dele mesmo lá. Os levitas desempenharam um papel crucial na adoração a Deus, manutenção da ordem da religião. Isto refere a importância da união e da fidelidade na missão de Deus que confiou a essa tribo. Gênesis 24, 29 e 34. Fala do nascimento de Levi, o terceiro filho de Jacó e Lia. Atos 7, 23, 30. Quando completou 40 anos, isso foi já Moisés, né? E quando ele completou 40 anos, ele foi visitar seus irmãos. Aí fala aqui do 40 anos do exército de Midian. Construiu sua família, casando com Sípula, filha de Jefté, também chamado de Reuê, o sacerdote. Está em Êxodo 2, do 11 ao 11, e fez um. Ali, como o irmão Maurício estava falando, Moisés, quando nasceu, a mãe dele viu que o rei ia mandar matar, né, porque era um menino. O que ela fez? Apanhou um debó, botou ele, mandou a sua filha ir seguindo. Ela sabia que a filha de Faraó, ela a hora ia ali no rio, né, se banhar, né? Então você vê o amor que ela teve ali pelo seu filho, né? O amor e a experiência também com Deus, né? Ela viu que aquela mulher ia apanhar ele garoto, né? Temos ali a bênção do Senhor ali nesse ato que ela fez, né? Foi notado o agir de Deus para levar ele, o futuro libertador. Você vê, o inimigo ali já está começando a trabalhar também, né? Já vão trabalhando lá desde o tempo de Adão e Eva, né? Usando ali a serpente com Eva. Depois ali já no eixo, já vem usando o Faraó também para ir tudo contra, para não levantar aquele que ia pisar a cabeça dele, né? A serpente, né? E como Deus falou ali para a mulher, né? Então, vemos o agir do inimigo ali sempre trabalhando para tudo isso levar, mas ali Deus agiu de uma forma extraordinária. E é muito interessante isso daqui, que o próprio Faraó mandou matar as crianças, né, os meninos, mas depois ele teve que sustentar até os 18 anos, 19 anos, o que ia ser libertador do povo hebreu. Você vê o agir de Deus, né? Tudo conforme foi ali. Ele mandou matar, estava sustentando até cedo. Mediante uma pequena arca, né? Ela fez a inteligência da sua mãe, o choro, né? Deus fez ele chorar para ver a serva ali daquela princesa, olhar ali que ele tinha um menino ali, né? Tinha um neném ali. A compaixão da filha, né, de Faraó, da princesa, Deus trabalhou no coração dela, né, que ela também não poderia ter filho, né? Então ela viu ele neném ali e mandou cuidar, né? Você vê o agir de Deus, como o agir totalmente de Deus ali, que ela parou o neném e mandou a mãe dele mesmo criar até uma certa idade, para depois ela apanhar e levar ele para o palácio, né? Você vê como Deus age na nossa vida e a gente não olha, né? Não está vendo a agilidade que Deus está, né? Alguma palavra sobre... Alguém tem alguma palavra? Não. Aí depois ele vai 40 anos no Egito, né? 40 anos ele vai para o Egito. Ele vai ali para visitar os seus parentes, né? Então ele fica ali, né? Ele recebeu ali no palácio ali, recebeu uma formação
grande ali, né, na política, na parte militar. Então você vê, ele tinha tudo na mão, né? Mas ele não quis aquilo ali, aquela riqueza ali para ele, porque ele tinha um plano de Deus para libertar aquele povo, né? Você vê, se fosse uma pessoa no conforto daquele, do palácio, tinha tudo que ele tinha ali, mas ele não quis, né? Ele foi fazer o relato do Senhor. Aí ele vai lá para o deserto de Midian. Aos 40 anos, Moisés adquiriu uma experiência no deserto, né? Como pastor, ele aprendeu muitas lições que ajudou a governar com paciência e humildade os hebreus. Por este, como ovelhas, eram ingênuas, indefesas e não sabiam cuidar de si mesmo. Moisés teve comunhão e Deus chegou a conhecê-lo pessoalmente, né? Quando ele estava ali naquele monte de Horebe, na sarça ardente, ele ali viu Deus face a face, né? Você vê, aquele povo era ovelha mesmo, né? E ovelha tem que ser cuidada, né? Ela não enxerga muito bem, né? Então tem que ser guiada ali, né? É uma coisa interessante que ela sempre respeita o pastor. Lá onde eu estava no seminário, um pastor, ele é voluntário da Junta de Missões Mundiais, ele faz parte da área de São Gonçalo, então ele foi lá naquela parte de Jerusalém, né, junto com os missionários lá. Aí ele estava falando, quando ele estava dentro do carro, o carro estava parado assim na frente, e o pastor e suas ovelhas. Aí o pastor, para mostrar a eles, né, o pastor das ovelhas ia assim, para um lado, as ovelhas acompanhavam ele. O pastor vinha para esse lado, as ovelhas acompanhando ele. Então, as ovelhas, né, recebem ali a orientação do pastor. Né? E assim acontecia lá nesse deserto, né, onde Deus, Moisés teve tempo, ele perdeu um pouco a paciência, né? Quando vemos ali, quando ele dá aquela cajadada, ela pedra, né, para sair água, nós vemos ali que Moisés estava em pequena depressão já, né? Quando ele dá ela pancada ali, e ali também que ele perdeu a bênção de conhecer a terra prometida, né? E Deus... Foi uma consequência também, né? Ele perdeu a paciência até com Deus, ele chegou aqui e falou: Deus, se eu tirei esse povo no deserto aí, trouxe aqui, tirei esse povo do Egito, trouxe para o deserto, todos os terminais aqui, então me risca do livro da Bíblia também, da vida, né? Do livro da vida. Quer dizer, até com Deus, Moisés perdeu a paciência, por conta daquele povo que não sabia ser agradecido, né? 40 anos liderando o povo, né? Ele passou 40 anos ali liderando o povo. Ele começou sendo o período que ele mostra personalidade multifacetada, exibindo várias habilidades. Mostra primeiro como servo do Senhor. E lá em Deuteronômio 34:5, o irmão João dá para ler aí, por favor? Deuteronômio 34:5. Deixa eu puxar aqui. Deuteronômio 34, versículo 5. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor da terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. É isso? Chamando servo do Senhor. É a palavra servo do Senhor. E lá em Hebreus 3:5 diz assim: Moisés, como servo, foi fiel em toda a casa de Deus para testemunho das coisas que seria anunciada. Ele foi fiel a tudo com o Senhor. E outra também é como ele foi como profeta, Deuteronômio 34:11. E diz: nunca mais surgiu em Israel um profeta como Moisés, a quem o Senhor, nem semelhante a todos os sinais e maravilhas que o Senhor enviou para fazer na terra do Egito a Faraó, todos os seus servos e toda a sua terra. Agora vemos também ele como sacerdote, lá em Êxodo 32. Em Êxodo 32 ele vai falar
dele como sacerdote. E é coisa interessante aí, e aprendeu, né? Ali o 3:11. é, 3 ou 32? não, é Êxodo 32, 11. Ali o povo, esse capítulo, ele começa com o povo, ele foi no monte orar, né? Então Moisés estava demorando muito. Ali começaram a fazer idolatria, fizeram um bezerro de ouro. E ali quem estava liderando também era o discípulo dele, era Arão, né? Estavam juntos ali na batalha, ali ele trabalhou junto também para fazer. E depois você vê que Moisés vai chamar a atenção dele também, né? Ali edificou um altar diante de bezerro, e ali começaram a fazer festa, né? Para ele, idolatria pura, né? Então, Deus já chamou, no 11, agora Moisés, porém, suplicou o Senhor, Deus, ó Senhor, porque tua ira se acende contra o teu povo e tiraste da terra do Egito mão forte, como o irmão estava falando, né? Ele não ficou irado com o Senhor, mas ele reprimiu o Senhor, falou com o Senhor, e ele tinha tirado eles da terra, né? Porque permitisse que o Egito dita, foi mal e tirou diante para matá-lo. Aí você vê a intercessão de também ele salvando Deus, falando para Deus, se Deus matasse aquele povo, o povo egípcio ia falar mal de Deus, ia começar a falar mal do Senhor, né? Para a turma, você vendo? Deus tirou vocês daqui para matar vocês lá. Então, Moisés também já estava dizendo para o Senhor não interceder por ele, interceder por aquele povo. Você vê, e depois ele falou, lembra-te de Abraão, de Isaac e Israel, teu servo, ao qual por ti mesmo juraste, dizendo, multiplicai o vosso descendente como estrela do céu, e darei esta terra que tem falado, e tomarão posse dela para sempre. Aí o Senhor se arrependeu do castigo e disseram que tiraria o seu povo, né? Ali Moisés intercedeu também para o seu povo. Seria como uma humildade, o ser humilde, né? Um líder humilde, né? Ele estava falando daquele povo para ele ter exaltou. Ele ressaltou o Senhor israelita, apesar do seu pecado, constituísse o povo de Deus, disse que o povo que ele próprio o havia tirado do Egito. Alguma palavra? Os irmãos estão quietinhos? Referente a essa parte da passagem aí, foi depois disso aí, do bezerro de ouro, que Deus separou o povo ali, os que eram hebreus, os que tinham saído por conta da emoção lá do Egito, né? Porque não tinha só hebreu ali no deserto, tinha mais. Etíopes, muitos egípcios saíram junto, né? E só que eles queriam implantar dentro do povo hebreu as suas crenças, que fizeram aquele bezerro lá. Foi só Moisés ficar ausente um tempo, que eles fizeram, não, vamos fazer um bezerro de ouro aí, vamos ter alguém para a gente adorar, né? Alguém para a gente vir adorar. E por conta disso, depois que Moisés voltou e tomou posse de novo do seu lugar, Deus prendou aquele chão lá e tragou quem não merecia estar dentro daquele ali, né? Foi uma guerra, hein? Não foi uma guerra, mas foi mais o poder de Deus. Então eu vou tirar de vocês toda a erva daninha que está aí, só vou deixar você mesmo. Quer dizer, cada mistura de fogo, na verdade. Obrigado, Deus. Porque muitos ficam na emoção, né? Muitos saíram do deserto ali, do Egito ali, na emoção. Uma vez eu estava passando por vocês em São Gonçalo, aí tinha uma igreja, não sei que igreja estava fazendo, estava evangelizando, dando panfleto,
Aí tinha uma mulher falando com uma mulher na rua, uma outra mulher na rua, falando assim, mas que o povo fugiu, o povo de Deus fugiu do Egito. Eu tive que dar 2 passos atrás e voltar. Eu falei, o povo não fugiu, não. O povo foi expulso do Egito, porque foi tanta praga que o Egito levou, que eles foram embora, eles foram expulsos do Egito, e junto com eles jogavam ouro, jogavam prata, para eles ir embora, porque já não estavam aguentando mais com tanta praga. Então, quer dizer, você quando sair na rua para evangelizar alguém, primeiro você estuda o que você vai falar, senão você pode acabar falando uma besteira. E essa questão da murmuração, quem pode afirmar, se não foram esses que pegaram carona, né, no êxito, não era eles que murmuraram. Também tem essa questão, né? Não, mas a gente vê o povo todo. Estavam com saudade da cebola. Não, o irmão falou aí, a gente não tem que estudar, né? A gente tem que ler a Bíblia, estudar a Bíblia e já sair já preparado, até mesmo antes, né? Você ler tudo, ler a Bíblia, acompanhar o Evangelho, ser estudado. Porque, por exemplo, você vai numa Carcolândia aí, então numa comunidade aí, onde está ali os traficantes, muitos ali sabem bem a palavra. Então, se você não for uma pessoa firmada na palavra do Senhor, eles te combatem. Vão te chamar até de herésia, você está falando heresia aqui, não é isso. Eles são muito firmados na palavra. Os 40 dias no deserto de Jesus, que o diabo ficou tentando ele, Jesus respondeu tudo em Deuteronômio. Não atentai contra o meu Deus, estava em Deuteronômio. Não só de pão virá o está lá em Deuteronômio. Quer dizer, o próprio Jesus estava mostrando ao diabo de onde ele tinha saído. Ele tinha saído do céu. Então Jesus estava mostrando para ele, ó, você está aqui querendo me afrontar, mas você está saindo da onde você saiu. Da onde você foi expulso, né? Então, quer dizer, tem muitas das coisas que a gente vai pegar pela frente, se a gente não estiver firmado na palavra, a gente vai ficar só olhando, pô, o cara tem razão. A gente vai acabar sendo evangelizado por ele. Isso. Essa questão da saída do bezerro de ouro, né? Você vê assim que a humanidade, o ser humano sempre tem necessidade de ter uma adoração, de o que adorar, né? Ao que se apegar. No pequeno espaço que eu pudesse por Deus, que era a adoração para se pegar aquela fé. Não é muito diferente do jeito hoje. Essa falta essa ausência da presença de Deus na pessoa, do ser humano que não é cristão, se cada um busca de uma forma ter fé em alguma coisa, se apegar a alguma coisa, em religiões, de várias religiões, o homem tem essa necessidade, né, de ter uma busca por alguma coisa, de busca por fé em alguma coisa, e adorar alguém ou alguma coisa, ainda que ele esteja não se adorando Deus verdadeiro. Então, quando Moisés se adiantou, está permitido aqui, vamos adorar um bezerro, olha a cabeça das pessoas daquela época ali, né? Vamos fazer um bezerro, Moisés, aqui a gente vai adorar, que a necessidade de se apegar à fé, alguma coisa. Então, cabe nós, como cristãos, conduzir o povo a vir verdadeiro evangelho, verdadeira adoração. Porque isso que eles passaram aqui é a necessidade que hoje, eu entendo, o ser humano tem de se apegar a algo, alguma coisa. Né? E quando o evangelho não é pregado na essência que deve ser feito, o homem se perde e vai buscando por vários caminhos. Mas isso não é privilégio só de quem está na rua, não. O próprio evangelho de Cristo está sujeito a isso aí. Se você prestar atenção, tem gente trocando o evangelho de Cristo sem Cristo, estão pregando o evangelho de Cristo sem Cristo, com toalhinha, com água, com um terno abençoado, uma sopa, com isso aí. Então, quer dizer, eles em vez de pegar um evangelho, essa semana eu estava até falando na IBD cedo agora, eu tenho um amigo, eu não posso nem chamar ele de irmão, porque ele é um cara que entra e sai em qualquer igreja, né? Diz cristão, mas ele entra e sai. Pô, domingo agora a Cláudia Duarte vai pregar lá em Xaria, que eu falei que Jesus vai estar lá, porque tudo que ele pode pregar lá, o meu pastor lá prega também. Só que o meu pastor ele tem a direção do Espírito Santo, tá? Não sei se o Cláudio Duarte tem, também não vou questionar isso. Então, a gente quando é cristão, a gente já tem uma base. Mas tem gente que está botando base em cima da base, que é Jesus Cristo, que é a toalhinha, que é a água abençoada,
que é aquele termo que passa assim, está derrubando as pessoas. Não sei nem que aquele termo foi lavado, se não foi. Esse é o cheiro que está derrubando as pessoas. Né? Então, quer dizer, o cristianismo tem que ser puro. A gente estava, hoje, a aula da EBD falou isso. Que toda a pregação, se não tiver morte, ressurreição e ascensão de Cristo, aí você está fugindo do cristianismo. Aí Moisés também, ele vai como juiz e ensinador. Vemos lá em Êxodo 13:16, esse capítulo de Êxodo 18, ele fala sobre o seu sogro, né, e vai ali fazer uma visita a ele, leva a esposa de Moisés e os 2 filhos, né? Ali vemos, aí nesse capítulo 18, vemos onde surgiu a primeira célula, né? Vamos ver aqui para frente. Ali recaía sobre os ombros de Moisés, recaiu sobre ele, né, uma grande responsabilidade, né, de estar cuidando daquele povo, organizando uma multidão, né, para julgar e ensinar. Ele, como a gente vê na Bíblia, ele estava fazendo tudo sozinho. Ele não passava por ser liderado, né? Como a gente tem aqui na nossa igreja. Tem um pastor, presidente José Cláudio, mas tem o pastor Bruno, tem o pastor Faria, tem os ministérios, né? E vai ajudando o pastor. E Deus botou no coração do nosso pastor essa célula, né? Muitos aí, PG também, PGM. Então, vemos ali a unidade trabalhando junto, ajudando o nosso pastor, né? Então, o pastor, ele só não trabalha sozinho. Se for um pastor e quer trabalhar sozinho, ele vai afundar o ministério, vai afundar a igreja, porque ele não vai dar conta de tudo, né? Então, muitas vezes, tem pastor que tem, assim, quer estar pregando, quer estar evangelizando, tudo ele fazendo sozinho, então não vai dar. Então aconteceu isso com Moisés, né? E vemos Jetro falando para Moisés: por que isso, Moisés? Você vai deixar esse povo aí o dia todo aí no sol, né? Reúne o povo, separa o povo em 1.000, em 500, em 100, né, em 50. Então ali você já vê surgindo já a pequena célula, né? Que Jetro falou para ele. Você vê que Moisés, quando Jetro conselhou ele, você viu, ele aceitou recebeu ali a orientação de Jetro, né? É um servo humilde, um líder humilde, né? E tem muitos líderes e não aceita, né, uma ordem abaixo dele, né? Então você vê que Moisés aqui, ele é humilde. Jetro, fala. Porque não tinha como ele fazer tudo sozinho. Você vê que no começo aqui do capítulo, do versículo aqui, Moisés já estava falando para Jetro as bênçãos que Deus tem feito com ele ali naquele deserto. Você vê, depois Jetro até faz o holocausto ao Senhor, né? Que ele ficou tão maravilhado com as bênçãos que Deus estava fazendo, aquele povo estava fazendo com o seu genro, ele fez um holocausto a Deus, né? Acabou uma palavra? Ele botou, com certeza, tu, esse povo, está contido, desfalecereis, pois a tarefa é pesada demais, não pode fazer sozinho. Ouve agora e te aconselharei de que Deus esteja contigo. Deves apresentar o povo diante de Deus e deve ter causa do povo. Ensinar os estatutos e as leis, mostra o caminho que deve andar e as obras deve praticar. Além disso, procura dentro de todo o povo homens capazes e tementes a Deus, né? Então, eram pessoas que eram tementes ao Senhor, eram pessoas tementes ao Senhor, que muitas vezes, tem casos, eu já ouvi pessoas falando, e tem vezes que muitas células, algum líder, não é todos os líderes de célula não,
eles dividem a igreja. Através de onde? Através das células. Então são líderes e eles são umas ovelhas dentro da igreja, mas quando chegam na célula são bodes. Então eles vão e já dividem a igreja, né? Então muitas vezes o pastor sempre acompanha essas células para estar desenvolvendo ali, né? E muitos já têm essa mal intenção, já entra na igreja com essa mal intenção de querer dividir os irmãos. Eu já tenho relato disso e já aconteceu isso. E aí muitas pessoas deixam de estar na célula por causa desse problema, entendeu? Por causa de medo de repartir a igreja. Mas não é assim, né? Nós, graças a Deus, a nossa liderança aqui da nossa célula são bênçãos, né? Não, também não. Mas a minha batizou. Culpado. Aí não pode existir. Culpado. Oi? 18. Capítulo 18 de Êxodo. É onde tem falando sobre a visita de Jetro a Moisés. Você vê, Jetro foi uma pessoa corajosa, né? Ele foi capaz de dizer para um homem, ele já estava com 80 anos já, bem sucedido, né? Com a agir de Deus, e ele, se fosse outra pessoa, você não ia falar, né? Ia ficar com medo, esse cara aí não vou falar nada, vou dar conselho não, senão, mas Jetro foi, e mais brilhante ainda foi Moisés, né? E aceitou ali o conselho do seu sogro, né? E ali foi bênção ali. Aí depois ele veio como líder, legislador. Está em Êxodo 14, 15. E diz assim: então o Senhor disse a Moisés, porque clamas a mim, ordena os israelitas que marchem, né? Os hebreus ali no Mar Vermelho, eles estavam em uma situação difícil, né? Como diz o ditado, estavam em sinuca de bico, né? Tendo montanha do lado, deserto também, e mar, para onde eles iam? Depois viram os egípcios atrás deles. Eles começaram a murmurar com Moisés, né? Lançando a culpa toda em Moisés. Moisés também, ele estava já com aquela vara na mão, ele podia bater e abrir aquele mar, mas estava tão preocupado com o povo, né? Que ele ia falar com o povo, então ele viu pedindo a Deus, clamando a Deus, né? E Deus falou: por que você clama a mim? Manda esse povo que marche. E ele viu a varinha na mão dele lá e abriu o Mar Vermelho. Então, você vê o Mar Vermelho não era problema ali para eles, né? Era bênção para eles. E ali o Senhor deu um vento e abriu o mar, né? Vocês já viram um relato que tem muitos, eles falam aí, porque ele não foi acontecimento foi que ali tinha eles falam, eles tinham um vento que abriu o mar, e daí não foi verdadeiro, não foi Deus que fez aquilo, porque dava um vento ali e abria aquele mar mesmo, ali tinha uma ventania e fazia ele acontecimento. Mas há pouco tempo, o pessoal escavando aquele negócio ali, acharam os carros do exército dos egípcios ali. Você vê, e mostrou, né, que tudo foi verdadeiro, a palavra do Senhor, né? Nada foi falado por história, mas foi verdade. Então eles viram, e dali foi um acontecimento mesmo da obra de Deus, não foi da natureza, que dava aquela ventania ali e abria o mar, né? Então é uma coisa que muitas pessoas querem debater a ciência com o mover de Deus, né? Mas não debate, né? Você vê, e temos aí alguém até indico eles a vocês para comprar esse livro, sobre Gênesis 1, 2. Ele até faleceu essa semana, Adalto Lourenço.
Tem na internet, tem vídeo dele. Tem vídeo que é curto, mas tem outros vídeos que são de 18, 20 minutos, até mais, quase 1 hora, né? Então vale a pena olhar ele. Ele fala sobre essa explicação, né? Ele é um cientista, mas na ciência dele tudo é baseado na palavra do Senhor. Ele essa semana veio a falecer. E é um grande homem de Deus. Mesmo trabalhando na ciência, ele é firmado na palavra do Senhor. Esse livro de Gênesis é muito bom dele. Eu indico os irmãos para possa Adalto Lourenço. Ele faleceu até essa semana. É muito bom os vídeos dele no YouTube. Não sei, os irmãos estão olhando, que fala muito ali da criação do mundo.